Diante dessa postagem do presidente Donald Trump, eu vou chamar quem entende do assunto, nossa analista de internacional, americanista, Fernanda Manhota. Muito bem-vinda. Manhota, quero saber contigo o que o presidente Trump espera conseguir dessas negociações com o Irã, uma vez que o regime iraniano alega que o seu programa nuclear é usado apenas para fins pacíficos e que até já se comprometeu que pode diluir o urânio enriquecido. Enfim, traga as informações para a gente. Bem-vinda. Obrigada, Débora. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Mais um capítulo dessa novela, né, que já dura décadas na relação entre Estados Unidos e Irã e que agora enfrenta mais uma vez os mesmos desafios de outrora com novos contornos, eu diria, Débora. São várias frentes de interesse, né, que pautam a atuação do governo Trump. Em primeiro lugar, dá para dizer que as negociações estão orientadas, como você bem já citou, em impedir que o Irã alcance uma capacidade nuclear militar de fato. Isso é o coração das negociações, inclusive já em outros governos. Isso pautou o acordo nuclear iraniano lá atrás com o governo Obama, por exemplo. E essa ideia, né, de impedir o Irã de alcançar a arma atômica, Débora, passa por limitar o enriquecimento de urânio, passa por eventualmente reduzir estoques que sejam considerados sensíveis ou próximos de atingir a capacidade de ofensiva nuclear, passa por aumentar inspeções internacionais e tudo que se possa fazer para, número um, garantir que o Irã não tenha acesso à bomba, se possível, e se não for exatamente possível garantir isso, pelo menos aumentar o tempo para que esse movimento acabasse, portanto, se tornando viável. Então, a primeira chave que motiva essas negociações, sem dúvida, é relacionada ao programa em si. Mas não é só sobre isso, né, Débora? Tanto que o tema surgiu hoje numa reunião com o primeiro-ministro de Israel. Então, uma segunda frente que eu diria que também está pautando essas negociações é a tentativa dos Estados Unidos de mediar, de gerenciar uma guerra regional entre Israel e o Irã, principalmente considerando que Israel, por se sentir muito vulnerável, né, em relação ao Irã, já deu sinais de que estaria disposto, inclusive, a promover ataques a instalações iranianas, a tomar ação por conta própria para justamente retardar esse programa nuclear. A gente também sabe que, no caso, não dá para falar de Irã sem falar do que, na literatura de relações internacionais, a gente chama de proxies regionais, né? Ou seja, são aqueles atores que não são necessariamente iranianos, mas são apoiados pelo Irã e criam um ambiente, uma atmosfera desfavorável para Israel, né? São apoiados pelo Irã, desfavorecendo Israel. E isso, claro, eventualmente pode gerar, inclusive, escalada, né, em parte do Oriente Médio, principalmente no Golfo, claro, mas também no Levante, ali envolvendo o Líbano, por exemplo, a própria Síria. Então, existe uma segunda chave para além do programa em si, que é essa tentativa de regulamentar ou de ajustar a relação que triangula com Israel. Depois vem uma terceira frente, Débora, que tem a ver com a tentativa, já falei das proxies, né, de conter a influência regional iraniana. O Irã, que apoia esses grupos, milícias e inclusive alguns grupos terroristas, como eu já citei o Líbano, a Síria, mas não só, também tem Iêmen, também tem Iraque, e que de alguma forma representam um desafio para os interesses dos Estados Unidos nessa parte do mundo em específico e no mundo como um todo em geral. E eu diria, Débora, que por fim, não dá para ignorar também uma tentativa, por meio dessas negociações, de conter essa aliança Irã, Rússia e China, que passa por elementos estratégicos, passa por elementos militares, energéticos, e que vai rebater, para não dizer que não citamos aqui, em elementos domésticos do presidente Trump. Então, no final do dia, tem tudo isso que eu listei, mais a tentativa de demonstrar uma vitória negocial para o seu próprio público doméstico, prova da sua liderança e, de certa maneira, consolidar um legado. Então, o que está em jogo é o mix and match, Débora, de todas essas frentes aí juntas e misturadas.